Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo 23, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E atendeu Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os filhos de Jacó foram ao Egito por causa da fome. Na fase que José era governador do Egito, o primeiro, como se fosse um primeiro-ministro. E a palavra do Senhor diz que eles ali ficaram, multiplicaram-se por 4 séculos, 400 anos. E assim o povo de Israel se estabeleceu no Egito. Eles foram crescendo, se multiplicando. E a palavra do Senhor diz que quando o rei do Egito morreu, o rei que conhecia José, porque José era filho de Jacó, e José era bem visto no Egito, era um homem muito sábio, foi muito usado por Deus para fazer o Egito crescer e enriquecer. Quando esse faraó morreu, o povo começou a padecer, porque já não tinha quem os defendia. E eles cresciam e se multiplicavam. E o novo faraó percebeu que era um povo forte, que era um povo destemido, um povo que tinha alguma coisa de diferente. Porque aquele que tem a promessa de Deus, a graça de Deus, ele tem alguma coisa que o inimigo consegue identificar. Nós sabemos exatamente aquilo que nós temos. Nós temos a marca da promessa. Nós temos a unção de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo sobre nós. O inimigo identifica muito rápido aquele que tem chamado. Então alguma coisa o incomodava. Ele disse: esse povo é muito forte, multiplica-se muito rápido. Eu vou escravizá-los, vou maltratá-los, para que um dia, por acaso, eles não venham se levantar contra nós. Sentiu-se inseguro porque ele notou alguma coisa, algum brilho. O inimigo percebeu o brilho de Deus, a luz de Deus sobre aquele povo e levantou-se contra ele. Mas o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Saiba que Deus nunca vai passar por cima da sua palavra. Aquilo que Deus, ele declarou, aquilo que Deus, ele aceitou, validou, Deus vai trabalhar sobre aquilo. Porque o nosso Deus, ele é justiça. E ele tinha uma aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Ou seja, com os antepassados desse povo sofrido. E a palavra do Senhor diz que o povo clamou por causa da servidão. E o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu o seu gemido e lembrou do concerto, lembrou da aliança. Arremou tudo no reino de Deus. É legal. Tem que ser debaixo da justiça. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus, não oramos em nome do pastor, do bispo, do apóstolo. Somente em nome de Jesus, porque foi ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Porque ele é a nossa justiça.
Porque Ele morreu sem pecado, sem mancha, sem mácula. Porque Jesus Cristo é o nosso altar. Nós oramos debaixo de um altar, de uma palavra, de uma aliança, de uma promessa. Saiba que nós não oramos no alheio, no vazio. Não oramos em nome do homem. Oramos em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que tem poder, tem legalidade, tem autoridade para fazer todas as coisas, porque Ele tem as chaves da vida e da morte. Só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode restaurar vidas. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono do universo. Ele vive e reina para todo sempre. E como havia uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, Deus lembrou da aliança que tinha feito com os seus servos. Olha a importância de ter aliança com Deus. Porque a bênção de Deus para aqueles que o buscam vai até milhares e milhares de gerações. A maldição vai até a quarta, mas a bênção até milhares. Então Deus lembrou que havia uma bênção sobre esse povo por causa da aliança com seus ancestrais, com seus antepassados. E Deus ouviu o seu clamor, ou seja, havia um respaldo espiritual sobre eles. Não banalize as alianças com Deus, as promessas com Deus, porque Deus Ele cumpre na íntegra. O facto de estamos a viver, a passar por determinadas situações não significa que Deus não ouve o nosso clamor, que Deus não está do nosso lado. Então Deus ouviu, atendeu e enviou o seu profeta. Certa vez eu orava pela restauração espiritual não financeira da vida de alguém. E a primeira coisa que Deus me falou tem que ser debaixo da justiça. Ou seja, para que a vida financeira fosse restaurada, a pessoa em causa tinha que endireitar os caminhos nessa área. Algum pecado concernente às finanças precisava ser removido, confessado, porque quando confessamos os pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Precisava o arrependimento por parte da pessoa que estava a passar por um bloqueio, uma dificuldade na vida financeira. Os pecados financeiros que essa pessoa cometeu abriu as portas para o diabo entrar. Não estou a querer dizer que todo mundo que passa por batalhas espirituais da vida financeira cometeu um pecado. Estou a falar de uma situação específica. E como é que Deus me respondeu? Nós podemos passar por lutas pela permissão do próprio Deus, sem necessariamente termos cometido algum pecado. Porque Deus quer dar um ensinamento, porque Deus tem alguma obra, algum propósito. Mas nesse caso específico, Deus pediu que a oração tinha que ser feita debaixo da justiça. Ou seja, a pessoa precisava endireitar os caminhos, largar o pecado, ser fiel a Deus, porque senão não haveria restauração. Daí eu entendi com mais profundeza que o mundo espiritual ele é legal. Ao nos achegarmos a Deus, nunca devemos nos achegar a Ele com os nossos pecados encobertos. Devemos confessá-los. E a melhor notícia de todas para nós essa noite, algo que todos nós já sabemos, mas o Espírito Santo quer nos lembrar. Nós temos aliança com Jesus Cristo.
Arrimande, carreba. Quando nós oramos, Deus, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê a aliança que nós selamos com seu Filho amado. Arrimande, e por isso Ele ouve o nosso clamor e a nossa oração. Deus não ouve o nosso clamor porque nós somos perfeitos, porque nós temos alguma coisa, somos sábios, temos alguma beleza. Jesus é o nosso escudo, Jesus é a nossa justiça. Assim como Deus ouviu o clamor desse povo e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, Deus também ouvirá a nossa oração, porque Ele vai lembrar da aliança que nós temos com Ele por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E a vergonha, a humilhação, a escravidão, arrimande, carrebo, será quebrada. Arrimande, carrebo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ah, mas a minha família é de idólatras e fizeram isso e aquilo, não importa. Jesus nos justifica. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Se nós renunciamos à idolatria da família, Deus já nos removeu dessa aliança. A nossa aliança é com Cristo. A nossa aliança é com Deus. E nós somos livres de todas as maldições. Arrimande, carremande. Arriba, Deus, te louvamos, te adoramos. Ó Deus, nós te exaltamos por nos brindar mais uma noite. Ó Deus, com a tua santa e bendita presença. Ó Deus, por nos permitir permanecer. Por nos permitir, ó Deus, caminhar contigo. Ó Deus, tantas lutas e batalhas enfrentamos. Mas a tua graça, Deus, tem nos guardado. Ó Deus, a tua graça tem nos sustentado. A tua destra, Pai, é o nosso refúgio. Ó Deus, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Arrimande, carrebo, Deus, aquele que vive. Arrimande, carrebo, e reina para todo sempre. Graças te damos, ó Deus, porque nós cremos. Cremos em ti, ó Deus, cremos na tua palavra, cremos na tua promessa. Ó Deus, cremos que todas as promessas que o Senhor declarou a nosso respeito vão se cumprir. Ó Deus, nós cremos que a tua misericórdia se renova a cada manhã. E cremos, ó Deus, que aquilo que o Senhor preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Ó Deus, e que todos verão e confiarão no Senhor. Arrimande, carremande, arrebas. Arriba, Deus, confessamos os nossos pecados. Ó Deus, as nossas faltas. Ó Deus, as nossas falhas e iniquidades. Limpa, Deus, as nossas almas no poderoso sangue do Cordeiro. Arrimande, carrebo, Deus, os nossos pecados nos levam à ruína. Ó Deus, os nossos pecados. Arrimande, carrebo, Deus, nos afastam da tua presença. Ó Deus, e nós queremos estar perto de ti. Não apenas, ó Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas porque nós nascemos para te servir. Ó Deus, nós nascemos para te adorar. Nascemos, ó Deus, para exaltar e bendizer o teu nome. Então perdoa-nos, ó Deus. Lave, Deus, as nossas mentes e os nossos corações. Remova, Deus, a iniquidade e a transgressão. Arriba, Deus, porque o sangue do Cordeiro apaga. Arrimande, arriba, Deus, toda a transgressão e todo pecado. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue de Jesus e restaura-nos. Ó Deus, nós estamos aqui para lembrar, ó Deus, a aliança que nós temos.
Rimande que rebocou o Senhor, por intermédio, ó Deus, do seu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor declarou que a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque nós somos justificados pelo sangue. Ó Deus, justificados pela graça. Arriba, Deus, porque o sangue de Jesus rimando na cruz do Calvário nos livrou, ó Deus, de toda a maldição do pecado e da iniquidade. Ó Deus, assim como o povo de Israel estava na escravidão, ó Deus, na humilhação, no sofrimento, arriba, Deus, nós também estamos. Arrimande, que arriba, Deus, cada um com a sua luta. Ó Deus, cada um com o seu desafio, mas temos o mesmo Deus, o único Deus, o Deus que não pode mentir, o Deus que não pode mudar. Arrimande, que arriba, Deus que não pode falhar. O Deus que vive e reina para todo sempre. Ouça, Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Arriba, Deus, muda a nossa história. Remova, Deus, a vergonha, a humilhação. Remova, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Arriba, Deus, da nossa vida e da nossa salvação. Tira-nos, ó Deus, da escravidão. Tira-nos, ó Deus, da solidão. Arriba, Deus, da enfermidade. Seja qual for, ó Deus, o poço aonde nos encontramos. Arriba, Deus, o cativeiro, o labirinto. Envia, Deus, o teu anjo, liberta-nos. Arriba, Deus, liberta-nos como o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. Ó Deus, tira-nos do Egito. Tira-nos, ó Deus, do monturo e coloque os nossos pés sobre a rocha. Arriba, Deus, coloque os nossos pés no lugar seguro. Ó Deus, coloque os nossos pés na fortaleza. Arrima, Deus, que o inimigo seja confundido e envergonhado. Ó Deus, assim como o faraó e os seus cavaleiros foram envergonhados, envergonhe, Deus, também os nossos inimigos e adversários. Abra, Deus, o mar. Ó Deus, faça o impossível, porque nós cremos que o Deus que abriu o mar vermelho continua sendo o mesmo Deus. Só o Senhor pode, Deus, mudar o nosso quadro e a nossa situação. Arrimando, Deus, porque não há. Arrimando, que arreba em nenhum outro. O poder, a honra e a glória. Ó Deus, o único, digno de abrir os céus, de salvar as nossas almas, de perdoar os nossos pecados, de restaurar as nossas vidas. Arrimande, que arriba o Senhor Jesus. Arriba o Senhor Jesus, nós clamamos. Entra, Deus, na nossa vida, muda a nossa história. Arriba, Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Transforma, Deus, a nossa casa e a nossa família. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas Tuas mãos. E pedimos a Deus ser conosco. Que tudo quanto foi preparado, programado contra nós e a nossa casa, ó Deus, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.